Então, Lucas capítulo 15, o pessoal diz assim: continuou. Jesus continuou. Ele entrou melhor, tá vendo? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar as necessidades. Então ele foi e se agregou a outros cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou de saúde. Ele se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Papai, nós estamos aqui dispostos a ouvir a tua voz. Nós queremos, nesse momento, nesse dia que nós aqui comemoramos o Dia dos Pais, dentro desse texto, compreender a visão do Senhor sobre a nossa vida, a visão desse Pai amoroso, desse Pai cuidadoso. Nós queremos, ó Deus, compreender quem nós somos, o que deveremos ser, o que o Senhor espera de nós. E nos ajuda, Deus, a aplicar a Tua vontade sobre a nossa vida. Esse é o nosso pedido para essa noite, no nome de Jesus. Se você olhar no rodapé aí, ele diz a parábola do 2 filhos, ou do filho pródigo, do filho perdido. Mas nós estamos no Dia dos Pais, e esse texto não é nem dos 2 filhos, nem do filho perdido, nem do filho pródigo. É um texto que fala do pai amoroso, não é? Alguém botou esse nome, mas se você
como nós lemos o texto todo, quem está em ênfase aqui? O pai. Alguém que foi defraudado por um filho, alguém que sentiu luto por esse filho, alguém que esperou esse filho que estava perdido, que talvez estivesse morto, e que um dia reviveu. De notícia dada. Vamos entender melhor esse texto? Vamos lá? Talvez você já ouviu várias vezes, mas quando a gente lê o texto, às vezes você ouve, mas não compreende. Esse texto fala de um pai que tinha os seus bens e tinha 2 filhos. Mas chega um momento da vida, por alguma fatalidade, um dos filhos toma uma decisão. Qual é a decisão? Pedir a seu pai a metade dos seus bens, que ele iria viver a vida dele. Tá? Todos nós temos bens para deixar para os nossos filhos, nem que seja uma casa, nem que seja dívidas, né? E aí você imagina, eu estava ouvindo um comentarista e ele falou que um dia ele citou isso aqui através do intérprete, o beduíno. Quem é o beduíno? O beduíno é um dos povos que mais se assemelha ao povo da época de Jesus. A convivência dele, a vida dele, ele parou no tempo, ele vive ainda segundo os judeus da época de Jesus. Então todos os preceitos, todos os conceitos, toda a dinâmica da vida deles, se você for conversar com um homem de 100 anos, não precisa de 100 anos não, alguns mais conservadores vão entender mais ou menos o que o beduíno pensa. Imagine, eu citei essa semana, falei desse versículo e citei uma fala num grupo que estava comigo. Eu lembro de uma fala da minha avó, que o meu avô, por parte de pai, desheredou, voltou para fora de casa, e esse tio meu morreu em São Paulo alcoólatra. Por quê? Só porque entrou no depósito e pegou uma quarta de café, são 15 litros de café, da semente. Jaguaquara é a cidade do café e da fruta. Pegou uma quarta, são 15 litros, para pagar uma dívida no bar, que ele ficou jogando sinuca, apostado e perdeu. Quando meu avô descobriu isso, meu avô voltou para fora de casa, ele foi parar em São Paulo, descobriu que ele morreu alcoólatra em São Paulo. Imagina um menino de Jaguaquara ser deserdado com 14 para 15 anos de idade por causa de uma quarta de café. A ignorância, Senhor, essa era a cultura da época do meu avô. E aí esse comentarista ele fala que quando ele citou esse beduíno, o beduíno diz: isso é mentira, isso não vai acontecer nunca. Mas por que não ia acontecer? Porque um filho não falaria assim com seu pai. Quem teve uma educação mais patriarcal, que alguns hoje chamam radicais, nunca falaria isso com o pai. Se você falasse com sua mãe, você vai fazer o que, Josi? Nem ia ter boca hoje botar batom, né? Entende? Não ia ter boca para passar batom. Aí ele fala: não, se ele fala isso com o pai, ele apanharia. Por quê? Porque o pai, ele tinha todo o respeito. Depois do pai seria quem? O irmão mais velho. Meu avô morre, quem assume a família? Um tio que eu tinha mais velho. E aí vem a sequência. E aí o beduíno responde: se ele não fosse jogado na rua e apedrejado por todos os anciãos da cidade e morto, só porque fala isso com o pai. Por que, Anselmo, isso tudo? Já imaginou você ter os seus bens e seu filho dizer a você: pai, vende tudo que você tem, me dá minha parte, eu quero ir embora. Por uma linhagem patriarcal, isso é dizer: eu quero que você morra, me dê meus bens, porque os bens só é dado depois da morte. Quando o filho pede os seus bens, ele está dizendo o quê? Eu quero que você morra. Eu quero que você, para mim, você está morto em vida. Eu quero que é meu, me dê logo. Ainda tem que
Isso é hoje. Mas na linhagem patriarcal, tudo estava na mão dos pais. Lembra aquela viúva que foi até o profeta e disse: o meu marido servia ao Senhor e te servia. Nós estamos com as dívidas. E agora vieram pegar meus filhos para ser escravos. Ou seja, o pai morreu, acabou tudo, só tinha dívida. Enquanto o pai estava vivo, ele assumia tudo. O profeta prontamente pergunta: o que você tem em casa? Ela só tem um pouco de óleo na botija. Aí Deus provê a necessidade daquela viúva. Diz: vai para a tua casa, vai nos vizinhos, pede vasilhas, coloca teu filho dentro de casa e derrama o óleo nas vasilhas. Enquanto não acabou as vasilhas, não acabou o óleo. Então vamos voltar para o texto. Então esse filho pede seus bens. O pai prontamente, compreendendo o pedido do filho, vende tudo que tem. E o texto diz: passando muitos dias, o filho mais moço, pronto, verso 12, e o mais moço dele disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, os bens. Mas passou alguns dias, o filho agora pega o que é dele: minha parte é essa aqui, eu vou botar aqui e vou partir. Ele parte. E ele parte para um lugar distante. Ele vai viver a vida dele como ele bem quer, como ele bem deseja. E ele vai viver dissolutamente com meretriz, bebida e talvez algo mais. Mas depois de ter consumido tudo, haveria uma grande fome naquela cidade, naquele país. E aí, se você já tem pouco, quando a fome chega, tudo duplica o valor, o gasto é maior, e o que ele tinha já não tem mais, fica zerado. E o texto diz que ele se agregou dos cidadãos daquela terra. Então imagine aí, Jesus está contando essa parábola para quem? Para judeus. Ele está dizendo que aquele rapaz agora, que gasta todo o bem que tinha, fica sem nada, se agrega a um dos homens daquela cidade, e o homem manda ele para o campo para tomar conta de quê? Porcos. Judeu para tomar conta de porco? Ele está dizendo: olha, em que situação esse filho mais moço se meteu. Ele vai agora tomar conta de porcos. E a fome era tanta naquele local que ele não tinha nada para comer. Ele olha e deseja comer as alfarrobas, a lavagem do porco. E ele comeu? Não, porque não deram. Aí imagina que o cara falou: não coma. Você é pior do que o meu porco. Essa comida que está aqui é para o meu porco. Você vai ficar com fome. Que humilhação. Ele olha para ele, olha para o céu e reconhece: na casa do meu pai, os empregados dele, os servos do meu pai, os escravos do meu pai, têm fartura de comida. E eu estou olhando com vontade de comer a alfarroba, a lavagem do porco. E esse cara diz que não, eu não posso comer. O texto diz que não deram a ele. E ele, no momento de lucidez: eu vou voltar para a casa do meu pai. Deixa eu ensaiar aqui que eu vou falar com ele. Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Eu não sou digno de ser reconhecido como teu filho. Me tem como escravo. E ele levanta e parte. Está entendendo o texto? E o texto diz que quando, verso 20, vinha ele ainda longe, o pai o avistou. Aí eu lembro da minha infância. Você era daqui para Jabaquara, e minha avó tinha uma fazendinha lá, no quilômetro meio de Jabaquara. O molequinho veio para lá, 10, 11 anos. Eu lembro que na casa da minha avó tinha um chiqueiro grande. Toda vez que eu vinha de Jabaquara, ela comprava um leitãozinho e ia criando até eu voltar, que era para matar, para botar no fumeiro a carne,
para eu comer, frita, nas brasas. E aí o molequinho, rapaz, eu vinha de cá quando eu chegava. Tinha uma manga larga assim de ficar os animais. Quando eu saía na pista que eu atravessava a manga, da manga eu já via minha avó cá, perto do chiqueiro, olhando de lá. Já me vendo chegando, ela começava a chorar, porque eu era o primeiro neto dela. Todas as vezes que eu ia era assim. Eu já subia para a casa da minha avó, ela chorando já. Meu filho me abraçava, beijava. Eu lendo esse texto lembrando de sair. Imagina o pai de longe olhando e dizendo: ali é o meu filho, que eu tanto amo. Ele não está morto, ele está vivo. É meu filho. E o texto diz que, vindo ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai respondeu o quê? O pai não deixou de terminar. O pai disse aos servos: traz depressa a melhor roupa, veste ele. Ou seja, honra o meu filho. Você lembrar por que foi que os irmãos de José jogaram José dentro de um poço, pegou José e vendeu, e o pai ficou achando que José estava morto? Por que isso? Inveja. E a inveja maior foi quando o pai deu o que a ele? Uma túnica nova. Uma túnica para honrar José. O pai, quando recebe aquele rebelde que rouba a toma dele, pede que ele morra, vai embora, gasta o que tem, a primeira coisa que o pai diz é: veste nele uma túnica nova, a melhor roupa, põe um anel no dedo. Você sabe por que um anel? Sabe por quê, irmão? Uma aliança. Um anel, o pai está dizendo: Eric, independente, você é gerente de tudo que eu tenho. Assume o que é meu de novo. Tudo que é meu é teu novamente. Estou te dando o poder de todas as coisas, todos os meus bens. Além de vestir a melhor roupa, eu estou te dando lugar de honra na minha empresa. E ele termina dizendo: e sandália nos pés, porque servo e escravo anda descalço, mas você é meu filho, você anda calçado. Independente do erro daquele filho, o pai lhe dá a melhor roupa, o pai honra ele com o anel no dedo, e o pai calça os seus pés, porque filho anda calçado. E diz: trazer também, matando o ovelho cevado, com mãos e regozijamos. Vamos fazer festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas nós temos um problema aqui. Qual é? O filho mais velho. O filho mais velho está trabalhando no campo, e quando ele chega, ele olha, ele fala: que festança é essa aí? Isso que foi o que houve aqui? Aí a Devon diz: não, rapaz, aquele teu irmão, aquele emprestável, assumiu, gastou tudo, ele voltou, e teu pai está fazendo essa festa aí, ó. Esse filho mais velho, indignado, fica de cara de fora observando, sem querer entrar em casa. Mas o pai diz: há tantos anos, ele diz ao pai, quando o pai vem para reconciliar com ele, verso 28, o pai sai e procura reconciliar. Ele diz: meu pai, há tantos anos eu te sigo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu, ele não é meu irmão. Vindo esse teu filho, tu faz essa festança toda?
Ele respondeu: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deu para entender o texto? O pai sabe quem sou eu e sabe quem é você. Ele sabe quem é o filho mais novo, como ele também conhece o filho mais velho. Mas ficou um vazio no texto. Ficou um vazio no texto. Esse filho mais velho, ele entrou, não entrou, se alegrou, não se alegrou. Como ficou a situação? O que você me diz? O texto acaba com o pai dizendo isso. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando você olha o olhar seco, humano, você acha que esse irmão mais velho tem razão no que está dizendo ou não? Fale com coragem. Às vezes eu acho que ele tem razão. Tem razão. Mas eu acho que ele se chegou ao irmão pelo pai dele. Pelo pai. O texto diz assim, ó: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, o mais moço dele, o mais novo, disse ao pai: pai, dai-me parte dos meus bens, dá-me a minha parte e deixa do meu irmão. Dá-me a minha parte, eu estou falando por mim. Dá-me parte dos meus bens, o que me cabe. E aí o texto está dizendo, o versículo 12 diz: e ele lhes repartiu. Repartiu para quem? Os 2. Então, quando o comentarista disse que o beduíno não aceitava aquilo porque era irreal, era teu irmão, não tem? Quem mais é? Você ou outro? O mais velho. Pronto. A ideia do beduíno, e nós sabemos que na linhagem patriarcal era a mesma coisa. Se o pai não quebrasse a boca, quem quebraria? O irmão mais velho. Mas rapaz, você está desejando a morte do meu pai. Como é que nós estamos aqui? Não é só você que trabalha, trabalho eu e você, meu pai. Você está pedindo a meu pai que ele morra? Está pedindo os bens antes de meu pai morrer? Se o irmão mais velho não quebrou a boca do irmão mais novo, não disciplinou, ele compartilhava do mesmo sentimento. Compartilhava tanto que ele recebeu. Entende? Ele compartilhava tanto do sentimento que ele recebeu. Como é que você pode basear isso, irmão? Nós estamos uma igreja. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Eu aprendi muito com um amigo, Marcelo. Ele falava: negão, eu não quero falar mal de ninguém. E eu também não aceito que falem para mim. Eu não aceito que falem para mim. Porque se falar mal de alguém para mim e eu fico calado, eu estou compartilhando. Não, mas eu não falei não, José. Você não emprestou a boca ao diabo. Me emprestou o ouvido. E aí? Qual a diferença? Está dando a minha comunhão. Entende? Alguns têm a atitude de dizer assim: olha, eu não gosto de Romário. O cara impossível vai dizer: eu odeio Romário. O mais impossível vai dizer assim: eu tenho vontade de matar Romário de raiva. Mas tem aquele calado que não diz, mas fica pelos cantos. Pareceu, irmão. Pareceu. Oi, irmão Romário, pareceu. Mas por trás fica empurrando a faca. É o mesmo sentimento desse irmão mais velho. O irmão mais novo, ele só é impulsivo. Ele quer mesmo curtir. Ele quer gastar o dinheiro dele como ele bem quer. Ele tem a atitude de dizer: rapaz, ó, meu irmão, ó, eu vou falar com meu pai que eu quero minha parte dos bens, eu quero curtir, vou partir no mundo.
Talvez o mais velho falou: pai, não faz isso não, pai, não vá não, meu pai vai bater. Mas ele ficou no coração: pai, porque eu não tenho coragem, mas eu também queria, velho. Eu também queria pedir a ele, mas não tenho coragem. Então quando o mais velho falou e falou assim: pai, o seguinte é esse, me dá a parte dos meus bens que eu quero ir embora, me dê tudo que é meu que eu quero ir embora. O outro ficou de cara: se der certo eu estou armado. Se der certo eu estou armado. Entende? É essa a visão do comentarista quando ele diz isso. Porque se o irmão mais velho ele não aceitasse a situação, ele tinha disciplinado o irmão mais novo. Se não tivesse disciplinado, não teria aceitado os bens que o pai deu a ele. Porque o texto diz: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens. Ele não disse: dá-nos. Se ele fala dá-nos a parte, ele estava falando por dois. Ele falou por um. Eu falo por mim. Pai, dá-me a minha parte. O pai automaticamente vende tudo e lhes, quando o texto diz lhes repartiu, é os dois. Lhes repartiu os haveres. Compreendeu? Lhes repartiu os haveres. Quem nós somos nessa situação? O impossível que tem atitude e comete o pecado de cara? Ou o retraído que fica só esperando, aguardando a parte que lhe cabe? Compartilha do mesmo sentimento que o irmão, mas não tem atitude de resolver seus problemas. Outra lacuna que nós pensamos aqui: como é que Jesus, o texto diz, verso 11: contou-lhe Jesus, e Jesus lhe disse. A senhora diz o que, Jesus? Verso 11. Jesus continuou. Continuou de onde? Continuou de onde? Jesus continuou de duas parábolas. Ele fala da parábola da dracma perdida, certo? Porque ele diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, 10 moedas, lhe perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma, a ideia de, os comentaristas dizem que a mulher, quando se casava, a mulher vai casar, o pai dava um dote a ela, um bem para ela guardar. As 10 moedas que valiam, cada moeda valia um salário de um servo, de um trabalhador. E essa mulher tem esse bem. E no meio da casa ela perde um bem desse, uma dracma dessa. E ela fica louca a procurar essa dracma. E ela acha, e ela faz festa. Mas ele vai contar também uma outra parábola. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-o sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que necessitam de arrependimento. Ele cita, antes desse texto do filho pródigo, ele cita a dracma perdida, ele cita a ovelha perdida. Vamos entender? Nós temos aqui uma ovelha que está perdida. Mas a ovelha, ela sabe que está perdida ou não? Pronto. Quem tem cachorro, quando você perde o cachorro, ele sabe que está perdido? Me lembra teu cachorrinho. Se você chegar com ele aqui e você desaparecer, ele se sente perdido? Mas seu pai, você chegou com o cachorro aqui.
Você deixou o cachorro aqui, você sobe. O cachorro não sabe onde você está. Ele vai ficar à vontade quando estivesse em casa? Vai explorar o ambiente, mas depois de um tempo vai. Mas ele sabe que não está em casa. Sabe que não está em casa, depois de um tempo. A ovelha é a mesma coisa que o cachorro. Vai sentir falta. Ele compreende que não está no meio dos seus. A ovelha, ela está em 100. Se ela está num lugar sozinho, ela vai ficar perdida. Ela vai ter consciência não. Ela vai entender que está perdida. E ela vai procurar, é o instinto do animal. Ela vai procurar o seu pastor, ela vai procurar as ovelhas do seu rebanho. Por isso que sempre, em tudo, tem um líder do rebanho. Todas as outras ovelhas, todos os cachorros, todos os animais daquele rebanho seguem o líder. Sendo gado, ovelha, carneiro, ele procura o líder, ele vai seguir o líder. Então, se a ovelha está ali, o texto fala de ovelha que sabe que está perdida. Perdida onde? Fora. A dracma sabe que está perdida? Por quê? Inanimada. A dracma não sabe que está perdida, mas ela está perdida dentro. E esses dois meninos aqui, o mais novo e o mais velho, sabem que estão perdidos? Talvez o mais novo não compreendeu no momento. Por que não compreendeu no momento? Porque o mais novo, ele estava dentro de casa com o pai, feliz, inconscientemente. Por quê? Porque por mais que ele estava angustiado com os desejos da carne, qual o desejo da carne que ele tinha seu? Curtir para o mundo, viver dissolutamente. Ele estava dentro de casa feliz, porque ele tinha um pai, ele tinha uma família, ele tinha pão, ele comia de se saciar, ele vivia a vida dele, mas ele era inconsciente dessa felicidade. Ele era inconsciente disso. Porque quem pulsava maior, o que pulsava no coração dele era o mundo, não era a família, não era a casa, não era o pai, não eram os bens que o pai dava a ele, não era a vida que o pai proporcionava. Então ele era um filho feliz, inconsciente da sua felicidade, que vive o segundo estágio, infeliz, inconscientemente, no mundo. Eu comentava esses dias duas meninas falando sobre alguma situação lá, e eu citei algo que eu falei com uma menina que trabalhou comigo anos atrás, uns 10 anos atrás. Ela vinha numa máquina, ela vinha, e ela, quando ela observou que eu estava olhando ela começou a achar que eu estava interessado nela. E aí ela começou agora a sensualizar. E quando ela encostou perto de mim, ela falou assim: é o que, irmão, que está me olhando? Porque ela vinha assim uns 8 metros, 10 metros, e eu olhando sempre na máquina e olhando para ela. Aí ela achou que por muito olhar que eu estava interessado. Eu falei: você quer saber? Ela falou: quero. Eu falei: eu fico imaginando o quanto você é infeliz. Ela: por quê? Eu falei: você é bonito, você trabalha, você tem sua casa, você tem sua vida, mas só você, Deus e o seu travesseiro, sabe o quanto você é feliz. Quando você sai, curte, sai com seus namorados, e no final que você vai dormir, você se sente um objeto usado. E Deus sabe o quanto você tem chorado. E aí ela se desmanchou. Porque por mais que as pessoas digam para você que é feliz como está vivendo lá fora, ela, Deus e o travesseiro dela, sabe quantas noites ela tem chorado. Porque a felicidade momentânea é algo passageiro, é momento, o nome já diz, momentânea. No profundo e no oculto do seu coração, ela sabe como é sofrido. Então esse filho que era feliz inconscientemente em casa, agora ele é infeliz inconscientemente. O momento de felicidade dele camufla o momento de felicidade que o mundo dá,
camufla o momento de felicidade que ele vive. A felicidade é momentânea, a infelicidade é corriqueira, lá no mundo. Mas tem o terceiro estágio: infeliz, consciente, quando ele olha para o famoso povo e diz: os empregados do meu pai têm fartura de pão, de comida, e eu não posso comer a lavagem desse porco. Ele compreende quem ele é naquele momento. Um judeu sendo pior do que um porco, porque o porco tem comida e ele nem comida tem. Mandar um judeu cuidar de um porco ou oferecer carne de porco para o judeu é uma ofensa. Aquele filho judeu está ali agora diante de porcos, cuidando de porcos, um animal imundo, na visão judaica, desejando comer comida do porco e não pode comer comida do porco. Imagine agora que sentimento está no coração daquele homem. E Jesus, qual a intenção de Jesus contar essa parábola? E eu enfatizo para você que Jesus está contando aqui para judeus, porque justamente você vai no versículo 1 do capítulo 15, o texto diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Para quê? Para o ouvir. Onde Jesus estava, aproximavam-se dele publicanos e pecadores. Para quê? Ouvi-lo. E murmuravam os fariseus e escribas. Quem são esses? O filho mais velho, conhecedor da lei. Eu estou sempre na igreja, eu estou na sinagoga, eu conheço a normativa da lei, eu sou o escriba, eu conheço e amplio, de trás para frente, de frente para trás. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Enquanto os publicanos, que são os miseráveis, ladrões, aquele que cobrava do judeu para o Império Romano e roubava o seu povo, queriam ouvir Jesus. Os que não eram publicanos, mas também eram pecadores, queriam ouvir Jesus. Mas os que se entendiam como conhecedores da lei, doutores da lei, queriam questionar, murmurar, falar, acusar. E ele diz: olha, este recebe pecadores e come com eles. Isso é um imundo. Olha aí, ó, recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus uma parábola. Jesus, mesmo ofendido, nunca se levantou contra ninguém, mas sempre quis apresentar o reino de Deus. E ele começa: eu entendo a sua dificuldade, eu entendo o seu questionamento, mas eu queria te propor 3 parábolas para você entender. Parábolas essas que nós terminamos de falar aqui. Ele disse que um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde fora de casa. Ele disse que uma mulher tem 10 dracmas, 10 moedas de valor, e uma delas se perde dentro de casa. Vamos fechar agora? Um homem tem 2 filhos. Um se perde fora de casa. E você, onde está? Eu estava agora com publicanos e pecadores, filhos desse pai amoroso, que estão perdidos fora de casa, mas acordaram, reconheceram a sua situação de pecador e vieram me ouvir. Você chegou e está à porta de casa, me questionando porque eu estou ouvindo eles, porque eu estou comendo com eles, porque eu estou ceando com eles, festejando com eles. Onde é que nós nos encontramos? Nós somos o filho mais novo, que às vezes temos atitude e falamos o que pensamos. Ou somos o mais velho, que não temos atitudes e
fala o que pensa, mas o coração e a língua está de serpente. A serpente está mergulhando no coração. Não teve atitude de fazer o que o mais novo fez. Não teve atitude de partir para o mundo e viver dissolutamente. Mas mesmo assim, desejou a morte do pai como o mais novo desejou. Murmurou com o seu próprio pai. Como é que nós pensamos esse texto? Como nós nos compreendemos? Qual é o nosso papel no reino de Deus? Existe aqui 100 ovelhas. Uma delas se perde, mas é fora de casa. 99 são os irmãos mais velhos, que estão perdidos dentro de casa. Dentro de casa. Isso é fácil nós compreendermos. Se nós sondarmos o nosso coração, nós podemos avaliar quem nós somos. Será, Senhor, que eu não estou perdido fora de casa, mas me encontro perdido dentro de casa? Como é que eu estou vivendo? Será, Senhor, que eu não vivo dissolutamente assim como meu irmão? Eu lembro lá atrás, o pastor um dia falando, ele chateado com a situação que estava acontecendo, ele disse: se você está dentro da igreja, vivendo como se estivesse no mundo, vá lá para o mundo. Hoje o que você nem quer. Eu falei tem uns 15 dias sobre isso. Aconteceu alguns fatos aí no nosso meio cristão. E aí, eu fui comentando, tem coisas que a gente não conserta. Se eu não conserto, não é o que eu falo. Você viu, fulano? Teve um show de não sei quem, fulano estava. Teve não sei quem, fulano estava. Teve não sei quem, fulano estava. Irmão, você está parando a sua vida para estar observando quem está no show de fulano, de ciclano, de beltrano? Você está deixando de viver. Talvez você não tenha coragem de estar no show. Você queria até estar, mas não tem coragem. Entende? Aí você fica avaliando que fulano estava no show, parando só alguém para estar avaliando a vida dos outros. Por quê? Talvez fulano teve coragem de ir para o show, você que não tem, você não tem coragem. Fica com medo dos outros falarem, dos outros apontarem, dos outros publicarem você. Não. Deixa ele a vida dele. E eu lembrando, e eu falei sobre essa fala do pastor. Lá, uns 15 anos atrás, 12 anos atrás, ele falou: olha, se você está na igreja, vivendo como se estivesse no mundo, parta logo. Vai viver o que o mundo tem para te dar. Porque no mundo, na igreja, você vai viver do mesmo jeito. Não se converteu. A igreja é o caminho dos santos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através da comunhão na igreja, algumas pessoas chegam a conhecer a Jesus. Outros dizem que conhecem Jesus e só participam da comunhão da igreja. Se não conhecer Jesus, compartilha do mundo vivendo no ambiente da igreja. Isso não leva ninguém ao céu. Então, quando você lê esse texto, lembre que ele fala de 2 filhos, mas a ênfase maior é do Pai amoroso, que, independente do nosso erro, olha para nós e nos espera. O cristianismo é isso. Religião é a ligação do homem perdido para com Deus. Cristianismo é a ligação desse Deus para com o homem perdido através de Jesus. Deus olhou para o mundo, ele não viu ninguém que poderia retornar essa aliança a não ser Jesus, e viu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou seu Filho para buscar aquele você. E um dia estávamos olhando para os céus, imaginando como viveria, eternamente comendo alfarrobas de porco. Não há mudança na minha vida. Como é que eu vou viver? Jesus enviou seu Filho.
melhor roupa. Ele põe um anel no dedo e sandália nos pés. O próprio Jesus diz: não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo, porque o servo, o escravo, o empregado não sabe o que o seu senhor faz, mas você sabe. Para onde irei? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: você estará comigo na casa do meu Pai. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te render graças. Nós te louvamos porque quando nos olhamos, nós aqui, pais, reconhecemos, ó Deus, que só do Senhor pode vir essa essência de paternidade. Só do Senhor, ó Deus, pode vir esse amor esse que nos faz dar vida pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar. Neste momento, Senhor, eu quero te apresentar a vida de cada pai aqui presente, daqueles, ó Deus, que também não estão presentes, daqueles pais que estão distantes, daqueles pais, ó Deus, que por algum motivo não viveram a essência da paternidade sobre as nossas vidas, mas que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor possa livrar de todo mal. Nos ajuda enquanto pais, vivermos esse ministério, amarmos as vidas que o Senhor colocou em nossas mãos, sobre nossa tutela, que a gente possa, ó Deus, cumprir o nosso ministério, esse labor, ó Deus, com amor, que a gente possa amar nossos filhos e a nossa família, assim como o Senhor nos ama. Nós te apresentamos a vida dos teus servos que aqui estão, te pedindo, ó Deus, que o Senhor supra aquela lacuna que ficou dentro daquilo que não foi entendido, que o Senhor possa fazer germinar essa palavra no nosso coração. Entendamos, ó Deus, que o Senhor nos chama para vivermos intensamente na tua casa, fora da tua casa, mas vivemos o teu chamado. E compreendamos, ó Deus, que o Senhor é nosso Pai, que as frustrações do passado, ó Deus, sejam aniquiladas mediante a tua palavra. Que a gente sinta, ó Deus, seja cuidado pelo Pai que ama todos nós, que mandou o seu único Filho por amor de nós. Livra-nos do mal, Senhor, nos leva para casa debaixo dos teus cuidados. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e com oração silenciosa. Nós vamos encerrar o culto desta noite. Amém.